Bom dia, turma. Bom dia, meus amores. Vamos iniciar a nossa aula de português, tá? Vamos abrir o nosso livro lá no finalzinho, né? Já tá acabando o nosso livro, na página 254, onde nós vamos ver sobre sinônimo e antônimo, tá bom? Então, eu deixei uma explicaçãozinha para você no quadro antes da gente começar a fazer os exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Sinônimo e antônimo. Sinônimos são as palavras com o mesmo sentido. Então, quando em uma frase a gente tem, né, aí outras palavras, mas que essa palavra ela não modifica o sentido da frase, né, onde a gente consegue ler, substituir por outra palavra, mas ela não perde o sentido. Aí eu coloquei o exemplo aqui, né, das palavras bonito e da palavra belo, né? Então a palavra bonito, ela pode ser substituída pela palavra belo em uma frase que vai dar o mesmo sentido, né? São palavras diferentes, porém ela tem o mesmo sentido. Aí eu coloquei uma frase: você está bonito hoje, então, né? E na outra frase, você está belo hoje. Então, né, eu mudei a palavra bonito pela palavra belo. Porém, né, deu o mesmo sentido, tá? Deu o mesmo significado aí que eu quis dizer que a pessoa está bonita, né? Então, bonita e belo é o mesmo sentido. Vou dar um outro exemplo. Se eu falar feliz, né? Hoje eu estou feliz. Eu posso substituir a palavra feliz pela palavra contente, né? Porque a pessoa feliz, a pessoa contente quer dizer a mesma coisa. Então, eu vou falar hoje eu estou feliz, ou eu posso falar hoje eu estou contente. A palavra feliz e a palavra contente, a palavra alegre, hoje eu estou alegre, tem o mesmo sentido na frase, né? Elas só são palavras diferentes, mas ela dá o mesmo sentido na frase, tá bom? E os antônimos, elas são palavras com sentido contrário, né? Então eu coloquei o exemplo aqui de alto e baixo, né? Então, a palavra contrária de alto quer dizer baixo. E na frase, papai é alto, titio é baixo, né? Então, é o contrário, né? Um é alto e o outro é baixo. Se eu falar bonito, o contrário de bonito é feio. Se eu falar claro, o contrário de claro é escuro, né? Então, a gente não pode esquecer, o sinônimo é a palavra, né, que tem o mesmo sentido, né? São palavras diferentes, mas ela tem o mesmo significado, ela tem o mesmo sentido na frase. E o antônimo é quando ela tem o sentido contrário, né? Se é alto, é baixo, né? Se é gordo, é magro, né? Preto, branco, né? Claro, escuro, né? Mamãe, papai. Então a gente tem, não podemos esquecer, tá bom? Sinônimo, né? A gente vai aí colocar uma palavra que ela tenha o mesmo sentido, onde não modifica o sentido, né? Onde quer dizer a mesma coisa, né? E o antônimo é quando a gente quer dar um sentido contrário, né? A gente quer dizer ao contrário, né? Se eu conto uma mentira, né? Qual é o contrário da mentira? Qual é o antônimo da mentira? É a verdade, né? Então, eu conto uma verdade, tá? É o contrário. Se eu falar, né, o dia estar bonito, eu posso falar o dia estar belo, né? Porque aí eu tenho o mesmo sentido, tenho o mesmo significado, né? Eu não modifico aí a minha frase, tá? Então vamos lá fazer o nosso exercício. Então, número 1. Leia as duplas das palavras abaixo. Tudo, nada. Festa, comemoração. Então, tudo, né? Se eu tenho tudo e o contrário de tudo é o quê? Nada. Então, eu posso não ter nada, né? E festa, né? Eu vou em uma festa hoje. Ou então, eu posso falar, eu vou em uma comemoração hoje. Tem, né? Aí o mesmo sentido dessas palavras. Dança, bailado, né? Então, a pessoa está dançando, a pessoa está bailando, né? Tem o mesmo sentido. Se eu falar pequenos, né? Posso falar grandes, né? Que aí é o contrário, né? Crianças pequenas e crianças grandes, é o contrário. Nova, velha, também, né? É o contrário, tá?
E fortes, fracos, também é o contrário. Então, né, quando a gente, não podemos esquecer, quando a palavra ela é o contrário da outra, né, é o antônimo, é o contrário. Quando a palavra ela tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido, ela é sinônimo, tá? Então, letrinha A. Algumas dessas duplas apresentam palavra com o mesmo sentido, né? Sentidos semelhantes, iguais. Anote essas duplas a seguir. Então, qual delas que eu li que ela tem o mesmo sentido, ela tem o mesmo significado, né? Você vai anotar. Agora escreva as duplas das palavras com sentido contrário, né? Onde uma quer dizer uma coisa, a outra quer dizer outra. São contrários. Aí você vai anotar, tá? As palavras que apresentam sentido semelhante uma das outras são chamadas de sinônimo. As palavras que apresentam sentido contrário são chamadas de antônimos, né? Foi a explicação que eu acabei de dar para vocês com aí as frases, né? Número 2. Releia um trecho do texto à música. Utilizando o próprio corpo, os índios giram em um som inconfundível, né? Aí você vai marcar um X nas palavras que está em destaque, né? Que é inconfundível. Então, o que quer dizer essa palavra? Um som confuso comparado a outro som, ou um som que não se confunde com outro som. Aí você vai marcar um X, né? O que quer dizer inconfundível, né? Quando a gente não confunde, né? Você é uma pessoa inconfundível, né? Eu não confundo essa pessoa com ninguém. E é a mesma coisa do som, né? Som inconfundível. Você não. Por exemplo, o som do passarinho é um som inconfundível, porque você não confunde com nada. Quando você escuta o som do passarinho, você sabe que é um passarinho. O som do cachorro é um som inconfundível, né? Então é um som que a gente não confunde com outro som, porque você sabe, né, que ali pertence o som do cachorro, né? O cachorro late, outro animal não late, apenas o cachorro, tá? Então isso quer dizer inconfundível, quando a gente não confunde com outra coisa. Número 3. Ligue as palavras da coluna à esquerda ao significado correspondente a elas na coluna da direita. Então, feliz, né? Você vai achar aí os sinônimos, né? Feliz quer dizer o quê? Que não é feliz, que não está completo ou não foi acabado, contente, satisfeito e alegre, né? Então, se eu falar, hoje eu estou feliz, na mesma frase, aí quando eu colocar, substituir a palavra feliz, eu posso usar hoje eu estou contente, que vai ser o mesmo significado. Ou eu posso falar, hoje eu estou satisfeito, que tem o mesmo significado. Hoje eu estou contente, tem o mesmo significado. Então, se sim tem o mesmo significado, que eu consigo entender, né? Então, eu vou ligar. E aí você vai fazer em todas as palavras, tá bom? Então, aí são os sinônimos, são as palavras que elas são semelhantes, que ela tem o mesmo significado, tá bom? Número 4. Releia outro trecho do texto à música. São gritos roucos ou fortes, batidas de mãos ou pés numa coreografia perfeita. Então, que palavra poderia indicar o sentido contrário ao da palavra destacada? Escreva abaixo. Então, perfeita, né? Se é perfeita, né? Qual é o contrário de perfeita? A coisa não está perfeito, né? Então, eu vou usar a palavra imperfeito, né? Posso colocar na frase, né? Ninguém é perfeito. Aí eu posso colocar, né? Algumas coisas são imperfeitas, né? Então aí eu troquei, eu usei o contrário da palavra, né? Aí você vai completar. Número 5. Ouça a quadrinha que o professor vai ler, depois complete os espaços com as palavras que faltam, né? Companheiro, me ajude, que eu não posso cantar só. Sou sozinho, canto bem, com você canto melhor. Então aí, né, você vai observar qual foi as palavras que eu falei e qual delas que estão faltando para você completar. Observe as palavras que você completou na quadrinha e escreva os antônimos delas, né? Então, né, se a pessoa não está só, ela está o quê? Quando a gente está com outra do lado, a gente fala que a gente está o quê? Acompanhado, né? Então, acompanhado é o contrário, é o sinônimo de só. Depois, bem, né? Então, se eu não estou bem, eu estou o quê? Mal. Fala assim, hoje eu não estou passando bem, então eu estou passando mal, né? E melhor, né? Você estar melhor da gripe, ou então fala, você estar pior da gripe, né? Então é o contrário de melhor é pior. Então você vai escrever aí
antônimos, né? Que são as palavrinhas contrárias, onde tem um sentido contrário uma da outra, né? Então, aí, vou deixar essas atividades do livro para você, tá? Qualquer dúvida ao realizar, vocês podem deixar o comentário, que eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom? E aí, ao longo, nós vamos fazendo um trabalho para poder fixar bem, tá? Para vocês ficarem bem craque. Mas é bem facinho. Sinônimo, a gente não pode esquecer. É que tem o mesmo sentido, tá? Que a gente quer dizer a mesma coisa, semelhante, é uma palavra parecida. Antônimo é quando a gente diz o quê? O contrário dessa palavra, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.